reparação ambiental, reparação humana, indenização às vítimas. Isso é essencial e esse é o compromisso desse governo. O presidente determinou que eu e a ministra Macaé viéssemos aqui hoje com esse propósito, expressar esse compromisso. Vamos lá fora depois também conversar com os atingidos. Está aqui o MAB, Movimentos Atingidos por Barragem, que organizou também essa manifestação para marcar os 10 anos. Eu só lamento que numa data tão importante para o povo mineiro, tão simbólica, o governador não esteja aqui. O governador esteja novamente em viagem para o exterior, que não esteja num momento que é muito importante para o Estado, porque não foram danos, não foram 19 vítimas pura e simplesmente. Foram comunidades desterritorializadas, foram danos ambientais que persistem até hoje e esse é um problema do Brasil e o presidente Lula está assumindo a sua responsabilidade. Esperamos que a parte que caiba ao governo de Minas Gerais com o governador Zema seja cumprido com a mesma responsabilidade, com a mesma participação e com o mesmo respeito ao povo de Minas Gerais. Ministro Boulos, Flávia, TV Globo, sobre a responsabilização criminal. São 10 anos e a última movimentação na Justiça, absolvição e agora um recurso do MPF. Qual que é a opinião sobre isso? Isso passa uma mensagem nesse processo? Olha, eu acredito que é lamentável que quem cometa um crime dessa dimensão não seja punido. Nós temos a reparação civil, que é dessa que eu falei até agora, e nós temos a responsabilização criminal. Primeiro, demorar 10 anos e ainda o resultado ser uma absolvição completa de todas essas pessoas não é razoável. Não é razoável. O governo do presidente Lula tem atuado, e isso, por exemplo, no que nós temos visto no debate do crime organizado, do combate ao crime no Brasil, para fazer com que se responsabilizem também os privilegiados. Tem governo que acha que combater o crime, fazer responsabilização criminal, é só pegar quem está na ponta. O governo Lula entende que o combate ao crime passa por pegar os grandes beneficiários dos crimes. Não é só bagrinho, tem que pegar peixe grande. Em relação ao crime organizado, foi o que fez a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. Foi pegar a lavagem de dinheiro do narcotráfico e do tráfico de armas na Faria Lima, com fintechs, com bets. O mesmo vale para essa situação. Veja, nós defendemos essa responsabilização criminal, neste caso, doa quem doer, porque é o justo, é o que as vítimas e o povo de Minas Gerais merecem como resposta, até para que fique um recado. Eu acho que o grande recado desse processo de reparação que está sendo construído, a repactuação foi feita pelo presidente Lula, pelo nosso governo, é o seguinte: não se pode admitir que isso aconteça novamente. Porque quando você deixa um crime impune e sem reparação, isso é um convite para reincidência. Então, a posição do governo do presidente Lula é deixar de maneira firme todas as reparações, todas as responsabilizações para que um crime dessa natureza não aconteça novamente, nem em Minas Gerais, nem em nenhuma outra parte do Brasil. Ministro Boulos, eu sou do MAB, da assessoria de imprensa, mas também jornalista muito tempo aqui. Muito obrigada pela sua presença. Um dos pontos principais hoje é a questão da regulamentação da PNAD, que traria, né, um alívio em muitos desses recursos e dessas reivindicações. Como é que o senhor vai trabalhar isso junto ao governo federal para nós? Nós vamos fazer esse diálogo. Você sabe que isso passa por um conjunto de ministérios, né? O meu papel na Secretaria-Geral da Presidência é ouvir as demandas da sociedade, levar isso para os ministérios e buscar construir soluções. Isso, não tenha dúvida, está na nossa agenda, vai seguir na nossa agenda. Todos sabem, quem acompanha Brasília sabe que o presidente Lula tem uma linha de governo e não necessariamente essa linha tem maioria no Legislativo. Nós vimos esse confronto com o Congresso acontecendo inúmeras vezes nesses 3 anos de governo, né? Mas no que depender do presidente Lula, todas as regulamentações e todas as medidas em defesa da maioria do nosso povo vão ser tomadas. Ministro, o ato de hoje, Mariana, está coincidindo também com o ato dos trabalhadores da Copasa, né, que estão brigando aí em relação à privatização da estatal. Qual que é o
posicionamento do governo do presidente Lula em relação à privatização da Copasa, considerando que seria justamente para Minas aderir ao Copasa? Eu acho que é muito importante a gente partir desse ponto que você colocou. O governador Zema construiu uma narrativa que não é verdadeira, de que a privatização da Copasa é uma condição para o Propag. Isso não é verdade. Em nenhum momento o governo federal condicionou a adesão ao Propag à privatização da Companhia de Saneamento. Onde está isso? O Zema tem que assumir a responsabilidade das decisões dele e não terceirizar para o colo do presidente Lula. Ao contrário, o presidente Lula, inclusive atendendo a lideranças aqui de Minas Gerais, prorrogou o prazo até dezembro de 2026. A proposta negociada no Ministério da Fazenda, também com a participação do senador Rodrigo Pacheco, foi uma proposta com juros baixíssimos, quase a juros zero. Nós não defendemos privatização de saneamento, nem em Minas, nem em nenhuma outra parte. Não é isso que soluciona, não é isso que dá resposta. E não é isso a causa da situação fiscal e da dívida de Minas. Aliás, a Copasa tem lucros, não é uma companhia deficitária. E se nós vermos, o mesmo aconteceu ano passado no estado de São Paulo, meu estado de origem, em relação à Sabesp, com um governador também bastante alinhado ao governador Zema. Então, e ali não tinha questão da dívida do estado como pano de fundo. O que está em jogo é um projeto de entregar setores de serviços básicos essenciais, como é água e esgoto, para a iniciativa privada, colocando o lucro de determinadas companhias ou de investidores acima dos interesses e do bom serviço prestado à população. Isso nós não defendemos. Ministro, aproveitando essa resposta do senhor acredita que esse posicionamento mais explícito, que o governo federal não é a favor da privatização da Copasa, pode mudar de alguma forma a votação em segundo turno hoje? Olha, eu não tenho como incidir na votação. Isso é uma prerrogativa e uma autonomia de quem foi eleito para estar aqui na Assembleia Legislativa de Minas. Eu estou expressando um posicionamento que, aliás, o próprio presidente Lula já expressou inúmeras vezes, que é não defender privatização de serviços essenciais. Inclusive, o governo federal, assim que o presidente Lula assumiu, cancelou programas de privatização da Petrobras, cancelou programas de privatização dos bancos públicos, recapitalizou a Caixa que estava esvaziada. Então, não é segredo para ninguém o compromisso do presidente Lula com um serviço público de qualidade, com empresas públicas bem saneadas e, ao mesmo tempo, eficientes e prestando serviço para o povo, né? Então, essa é uma decisão do governador Zema. É muito importante que as pessoas assumam a sua responsabilidade. Não adianta viajar para a Europa, viajar para a Ásia, ficar como turista no governo de Minas Gerais. Tem que assumir a sua responsabilidade. É isso, pessoal. Vamos encerrando aqui, tá bom? Macaé, eu acho que a ministra Macaé, por favor, faça questão. Eu gostaria, se pudessem, que vocês deixassem uma mensagem para os atingidos do Paraupeba, que também estão mobilizados aqui hoje, né? Temos cerceamentos de direitos em curso, especialmente no epicentro do desastre, que é Brumadinho. Uma mensagem para eles, né? Bom, eu acho que a mensagem para os atingidos é uma mensagem de dizer que essa memória desse crime que aconteceu, só é possível a gente estar aqui, ter um novo acordo em função da luta dos atingidos, que não são somente atingidos, são pessoas, são indígenas, é população quilombola, povos de comunidades tradicionais, pescadores artesanais, agricultores familiares. Então, muitas vezes a gente precisa lembrar que a gente está falando, primeiro, de um rio que é um patrimônio do povo, é um patrimônio imaterial, é aquilo que dá vida à nossa existência, que é a água, e a gente está falando de milhares de pessoas que vivem, né, e que constroem, e que nesse momento fazem a luta, não só para a gente nunca mais esquecer desse crime, e para que a gente adote políticas públicas para não deixar que outros episódios como esse se repitam. E olha que nosso estado, a gente sabe o flagelo que a gente vive aqui
em torno dessa pauta da mineração, mas mais do que isso, são essas pessoas que vão reconstruir, que nos apontam uma possibilidade de reconstrução. Ministra, legislações pós-tragédias, elas melhoraram essa questão da defesa dos direitos das populações no entorno das barragens? São 2 desastres em 10 anos em Minas com impacto global. Teve alguma mudança importante que a senhora ressaltaria? Em função da própria atuação do movimento, a gente tem legislações como a lei que cria, né, a Política Nacional de Atingidos por Barragem, que agora vai entrar na parte de regulamentação, e nós temos 2 PLs tramitando no Congresso Nacional. O acordo de Escazú, que é muito importante por toda a agenda ambiental, que o Brasil faça, né, possa aderir a esse acordo, e ao mesmo tempo a gente tem projeto de lei que trata dessa questão da regulamentação, porque quando a gente está falando dos atingidos, gente, é muito importante a gente lembrar que a gente não está falando só do que já aconteceu, não. E aqui em Minas Gerais a gente sabe disso. Muitos desses crimes, eles começam, e eu falo que são crimes continuados, porque eles começam quando se autoriza o funcionamento desse tipo de empreendimento. Então se começa muito antes. A gente precisa avançar do ponto de vista da legislação, e temos PL tramitando que tratam disso. Do antes, né? Lá do licenciamento, quais as condicionalidades, o que precisa ter durante, para que a gente não permita que isso se repita. Ministra, uma pergunta, por gentileza. O MAB deve levar 1.000 pessoas para a COP, né, em Belém. E eles vão levar a pauta exatamente sobre a crise humanitária e também sobre o meio ambiente. O quanto que esse fator de estar na COP vai valorizar a questão mesmo da situação, tanto em Minas quanto na mineração? Eu acho que a nossa presença na COP, a presença de Minas Gerais e dos movimentos na COP, é uma presença para dialogar com outras tantas populações em vários lugares do mundo que também sofrem dos mesmos problemas. E muitas vezes a gente acha que esse problema é localizado. Mas, como acontece aqui no Brasil, acontece em outros lugares, no Sul, que as empresas, né, ou os cabeças dessas empresas, não estão aqui no Sul. Né? Então é muito importante essa articulação dos movimentos, inclusive para a construção de alternativas que elas não passam só por um país, porque a gente incidir para que se tenha justiça climática não é uma pauta que a gente constrói somente no Brasil. A gente precisa pensar o mundo, a gente precisa pensar como é que a gente faz essa articulação transnacional, e é preciso que os países, especialmente aqueles que mais lucram com essa exploração, se posicionem e assumam a sua parcela de responsabilidade. Nós queremos